Olá, amigos. Lições Bíblicas, edição especial, lição 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Esta é a lição que nós estaremos estudando no dia 30 de agosto, dando continuidade àquele que foi proposto, os princípios divinos em tempos de crise, reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual, como exemplos para os nossos dias. E aqui nós estamos estudando, nesta lição que vamos comentar agora, sobre as dificuldades que Neemias encontrou para diversos momentos que ele vivenciou no exercício da liderança da reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Essas oposições também foram observadas na reconstrução do templo. Então, hoje nós vamos aprender aqui sobre como vencer essas dificuldades. A temática aqui, pelo que eu já observei, é a oração, a prática da oração e o que nós chamamos de armas, que na verdade são procedimentos, comportamentos, atitudes que devemos adotar para vencermos essas investidas opositoras que em todos os momentos da nossa vida cristã nos sucedem, né? Seja no exercício da liderança, seja na nossa própria vivência pessoal com relação à prática da nossa fé. Então, a temática da lição que estamos estudando nesta semana girará em torno disso. Nós vamos até deixar depois um link aqui para vocês de uma das lições do trimestre passado que falou sobre as armas espirituais do crente. É bom que você dê uma repassada, se você assistiu a aula, é bom que você dê uma repassada nessa aula, porque ela tem muito a ver com a lição 9 da Lições Bíblicas edição especial, ok? Então aqui o texto áureo desta lição: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Verdade prática: quando depositamos a nossa fé, confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Tá? E aí nós temos aqui leitura bíblica em classe, leitura diária. A fé é uma arma contra a oposição, a oração uma arma contra a oposição, a união uma arma contra a oposição, a vigilância, e depois a obra de Deus triunfará, a grandeza da obra de Deus. Muito bem. E o texto de leitura em classe você vai ler depois em Neemias 4, 8 ao 20, 1 João 4, verso 4, 5, verso 5. 1 João: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, as oposições podem vir, e elas virão com certeza, isso não é uma possibilidade, é uma realidade, mas nós temos que estar preparados para vencê-las. E nem sempre o vencer será enfrentar com atitudes grosseiras, com posturas inadequadas, mas sim com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta para que nós possamos sair mais que vencedores. Muito bem. Introdução. Nesta lição, na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Ponto 1, item 1, tópico 1. Qual a procedência destes ataques? Tópico 1.1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. O item 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? O item 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. O item 4. Nesta luta,
as armas devem ser espirituais. Muito bem. E tem ela diz, a Bíblia, né? Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Foi o que eu falei. Eu vou deixar aqui a lição que foi ministrada no trimestre passado, e você pode rever esta aula, que ela será muito útil para a aplicação da aula desta semana, neste tema que estamos estudando. Muito bem. E aqui nós vemos o seguinte: os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido adversário de Deus e de sua obra. Nós sabemos claramente que os ataques que nós sofremos, muitas vezes, comportamentos, atitudes que algumas pessoas tomam em relação a nós, nem sempre serão voluntárias, mas serão involuntárias. É sempre bom nós lembrarmos que a Bíblia fala, e se não me falha a memória está em Pedro, que o espírito maligno ele anda em derredor de nós buscando oportunidade. E algumas vezes não é que nós estejamos possuídos pelos espíritos, mas nós somos induzidos, porque existe uma coisa chamada possessão e outra coisa chamada opressão. A possessão, evidentemente, vem de posse, ou seja, alguém já está dominado, já está tomado, já pertence, né, de forma, vamos dizer assim, ilícita, mas pertence a outrem, né? E a opressão é aquilo que vem aos teus ouvidos, vem a você para que você seja induzido a praticar. Algumas vezes nós precisamos estar atentos para que não sejamos induzidos, porque o Filho de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, nunca será substituído por um espírito maligno se nós não permitirmos, né? E a nossa não permissão é andar segundo a vontade de Deus. Agora, isso não quer dizer que nós não poderemos ser tentados, né? Eu lembro que uma certa feita o espírito quis usar Pedro, né? Usar Pedro, e a palavra diz que Jesus não permitiu que isso acontecesse, ou seja, nós somos guardados pelo Santo Espírito, mas nós precisamos estar vigilantes, né? Precisamos estar vigilantes, estai atentos e vigiai, né? Que o inimigo, nosso adversário, ele anda em derredor. Pedro fala isso pra gente. Então, precisamos estar atentos a isso. E qual a orientação da Bíblia? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aí ele diz assim, olha, resistir, né, no dia mau e tendo feito tudo ficar firme. Não adianta nós termos a preocupação de estarmos lutando e não permanecermos. Muitas vezes nós vamos às lutas espirituais com todas as nossas forças, com todas as nossas armas, com todo o nosso ímpeto, mas esquecemos de estar vigilantes. E a ausência de vigilância ela pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Isso se conhece. Eu tenho certeza que todo aquele que é cristão de longa data conhece alguém que um dia sucumbiu. Foi poderoso no exercício da fé, no trabalho, no serviço a Cristo, mas que em determinado momento desistiu, caiu e não conseguiu mais se levantar. Tenho certeza. Então não adianta nada nós lutarmos e ao final ficarmos prostrados. É bom que nós estejamos firmes, como Paulo vai dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes, ou seja, é constância, é continuidade, é permanecer, não é ficar bom aqui. Existe aquela ideia do chamado crente ioiô, uma hora está lá no auge da prática do glória e aleluia, outra hora está lá embaixo pedindo que alguém dê forças para ele, ou ajude, porque ele não consegue se levantar, se erguer. É preciso que nós mantenhamos uma constância. E aqui diz, olha, precisamos estar firmes. Sem firmeza, nós não conseguiríamos resistir, não conseguiríamos vencer. Então é preciso que nós estejamos atentos a isso para que nós não venhamos a ceder a essa tentação, né? E aqui o 83, nesta luta contra o mundo invisível, a arma eficaz é a fé.
É sabido que a fé, ela é algo pessoal, ela é algo que diz respeito a como nós estamos diante de Deus, como nós vemos as coisas relacionadas àquilo que não é palpável, né? No que diz respeito à nossa vivência na presença de Deus, com aquilo que nós conhecemos da palavra, da Bíblia, o grau de conhecimento que temos para que possamos aplicar a nossa própria... Não é aplicar a vida dos outros, não, é aplicar a nossa vida. A Bíblia ela me ensina a cuidar de mim. E ao cuidar de mim, eu aprenderei a cuidar do meu próximo, eu aprenderei a me relacionar com o meu próximo. Então, eu preciso estar vivendo a fé. E lá em Hebreus, vamos encontrar que a fé é um fundamento de firmeza, é o firme fundamento. Ou seja, eu me alicerço no conhecimento da palavra de Deus. E ao conhecer a palavra de Deus, a minha fé ela é ampliada. A minha fé ela é firmada, ela é sustentada, ela se expande. A minha fé ela faz com que aquilo que pareça impossível se torne possível. Temos exemplos imensos na Bíblia, temos principalmente Abraão, que é o nosso pai na fé, é o pai da fé. Temos exemplo de Jó, que será a lição do próximo trimestre, né? Jó perdeu tudo, ou seja, ele ficou enfermo, perdeu absolutamente tudo, mas não perdeu a fé. Ou melhor, ele perdeu quase tudo. Tudo que lhe era palpável, todos os bens materiais, as amizades, os amigos, até os amigos foram lá para perturbá-lo, para importuná-lo. Né? Amigos iguais aos amigos de Jó ninguém quer, eu não quero. Né? Mas ele não desistiu de Deus. Quantos de nós temos desistido de Deus? É que nós estamos estudando a lição da reconstrução. Neemias, diante de todas as oposições que se lhe vieram, né? Até o povo começou a desistir. Vamos dar uma olhada lá na lição, no texto da leitura bíblica em classe. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Mas tem outro texto que fala aqui que eles começaram a desfalecer. Diz aqui, olha, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Começaram a desanimar, começaram a querer desistir. Mas Neemias ele vem com um propósito, e ele não vai abdicar desse propósito. Qual o propósito que você tem que você talvez esteja desistindo? Qual a luta que você está lutando e que você está sucumbindo, está jogando a toalha? Confie, não desista. Ah, mas as oposições são muitas. Quanto maior a oposição, maior a luta. E quanto maior a luta, maior será a sua vitória. Veja, a luta aqui deles foi uma luta tremenda, ferrenha. De todos os lados vinham os ataques, todos querendo derrubá-los, chamando-os de frágil. Vinham as opressões, vinham as palavras desanimadoras, vinham as ameaças, a possibilidade real de ataques iminentes. Mas Neemias em nenhum momento jogou a toalha. Em nenhum momento deixou que o povo desistisse. Pelo contrário, ele se organizou, ele administrou a situação. E é isso que nós precisamos fazer. Então, vamos aqui, qual a orientação que a Bíblia dá diante da luta? Fé. É a fé. Ela, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais estar firmes. Né? Ou seja, mantenha-se firme, não desista, resista. Essa é a palavra. O item 3, nesta luta contra o mundo invisível, a arma é a fé, como eu já falei. Né? Então nós temos a fé como a nossa principal arma. O que é a fé? A fé é a garantia de que você não vai desistir. Quando você bota fé em alguma coisa, que aquilo vai dar certo, pode até não dar certo, mas mesmo quando não dá certo, você se sente estimulado para se reerguer. Porque você confia que a sua vitória, ela pode não ter chegado naquele momento, mas que ela virá. A sua esperança faz com que você sempre se anime, sempre seja estimulado a continuar, a persistir.
né? E o item 4, nesta luta, as armas devem ser espirituais, ou seja, como eu falei, é bom que a gente tenha cuidado quando a gente falar de armas aqui, porque alguém pode cortar o vídeo num pedaço e falar que nós estamos estimulando o uso de armas. Armas que não são, no nosso caso aqui, não são armas, temporais, não são essas armas, objetos que se usam para agredir pessoas, para matar, para roubar, para destruir, para tirar vidas, para ofender, para aleijar. A nossa arma são atitudes, comportamentos, atos que vamos praticar na prática da nossa vivência espiritual, da nossa fé. São comportamentos que vamos adotar para que as nossas estratégias sejam vencedoras, né? É essa a nossa arma. Então, aqui diz o seguinte: só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os espíritos malignos. Eu não gosto de falar essas palavras, vou repetir aqui para você pela última vez: demônios, diabo. Eu não gosto de dar esse crédito para eles, né? Então são espíritos malignos, espíritos maus, aqueles espíritos decaídos que tentaram lutar contra Deus e perderam a batalha, porque todos que se levantam contra Deus, o resultado é um só: é queda, né? É prostração, é humilhação, né? Então nós vemos aqui, as armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar aos inimigos. Então quando nós resolvemos, por exemplo, diante de uma injusta agressão, revidar a agressão, ou seja, com os nossos próprios atos, com as nossas próprias reações, a tendência é que a situação fique pior do que já estava, né? Então quando Paulo vai dizer que o homem espiritual ele tem capacidade de discernir bem as coisas. Quando você é espiritual, você é capaz de perceber quando alguma injusta agressão, quando alguma injusta oposição, quando alguma injusta palavra vem para te magoar, é uma cilada, é uma arma maligna. E você é capaz de, ao perceber isso, buscar ao Senhor, orar, no silêncio, né? Só com a tua mente você repreender aquilo e você se tornar vencedor, né? Neemias, o que ele fez? As estratégias dele ali eram fatos que estavam suscetíveis a atingir a integridade física daqueles que trabalhavam na reconstrução dos muros. Então ele arrumou de estratégias, né? Ou seja, alguns trabalhavam, outros vigiavam. Os que trabalhavam usavam armas reais, né? Espadas. Ou seja, ele tinha informantes que sabiam o que o outro lado estava fazendo. E ao chegar a ele, as informações, o que ele fazia? Ele promovia as estratégias não para ir atacar, mas para se defender. E evidentemente que Deus estava com eles. Quando Deus está conosco, quando Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos só fazer aquilo que nos concerne, aquilo que é da nossa responsabilidade, que é aquilo que nós não temos condições de fazer, Deus faz por nós. Isso é fato. Muito bem. E o item tópico 2. O inimigo procura atingir nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Veja bem, ele ataca com a arma do escárnio, ele ataca os inimigos. O inimigo nos chama a atenção para a imensa tarefa. O inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Veja bem, desprezo. Muitos nos desprezam, né? Muitos tentam fazer com que nós sejamos jogados ao ostracismo. Muitos tentam nos desacreditar, nos desmerecer, né? Invalidar as nossas palavras. Algumas vezes isso é tão dolorido que a gente só fica sabendo pela boca de outras pessoas. Isso incomoda profundamente. Isso é desagradável demais. Não tem nada pior do que você saber que alguém que te dá tapinha nas costas, bate no teu ombro, ri com você, está trabalhando contra você. Isso é muito triste, é desagradável. Eu confesso que eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de comportamento. Principalmente quando está dentro da nossa liderança. Quando exerce quando tem um título, né, igual ao nosso. Por exemplo, somos pastores, a gente sabe de pastores que andam falando da gente pelas costas, né, tentando nos diminuir, nos desautorizar,
no desacreditar. Isso é muito desagradável. Infelizmente, como somos seres humanos, nós encontramos esse tipo de elementos na nossa convivência. Isso é baixo, isso é muito desagradável. Mas nós temos que pedir ao Senhor que nos dê graça. O próprio Jesus, né, diziam que ele curava pelos demônios, né? Ou seja, ele era um agente do demônio, do espírito mau, né? Se ele passou por isso, nós não vamos passar, é evidente que vamos. Então, veja bem, o desprezo é uma das armas do inimigo, né? Escárnio, né? Ou seja, debochar de você, desrespeitar você, fazer gracejos, né? Do que você faz, do que você fala, do seu modo de andar, da sua aparência. Tudo isso acontece. Isso acontece. Muitas vezes as pessoas fazem isso com a intenção única de tirar você do foco. Essa é a realidade. Tirar você do foco. Às vezes você está fazendo um excelente trabalho e aquilo gera ciúme, gera descontentamento, gera inveja. Tudo isso acontece no nosso ambiente, né? Você fala, mas você está falando de igreja. Meu amigo, você não sabe o que é uma igreja, né? Igreja visível. Estou falando da igreja instituição. Não estou falando daquela igreja organismo, aquela igreja que Deus conhece. Porque a igreja que Deus conhece, muitas vezes nem eu e você conhecemos. No ambiente da igreja instituição, né, social, do ambiente social de igreja, existe uma igreja, que é a igreja de Deus. Os crentes verdadeiros, os crentes fiéis, aqueles que têm um coração sincero diante de Deus. Esses aí só quem conhece é Deus. E esses aí trabalham pelo bem da obra. Mas tem muitos que se dizem igreja, mas são verdadeiros sambalates e tobias, né? Mas nós temos que lutar e a vida é assim, a gente vai vencendo. Isso não é só na igreja, está em todos os ambientes, né? O ser humano ele não aceita ver o outro ascender, é uma característica perversa do ser humano. Ele não se contenta de ver alguém ascender numa posição, alguém fazer um trabalho bonito, um trabalho maravilhoso, ele fica com inveja, ele acha que ele poderia fazer melhor e às vezes realmente não pode. Isso acontece muito. Então, o inimigo ele ataca com escárnio, então essas pessoas começam a escarnecer. No caso aqui de Neemias, acontecia isso também, né? As pessoas começaram a chamar os judeus de fracos, não vão conseguir nada, não tem condições não, isso aí está fadado o muro a cair, isso daí é uma coisa que vai passar logo, daqui a pouco esse muro, eles desistem, desanimam, os buracos vão continuar e a gente continua mandando. Quebraram a cara. Ponto 4. Nesta luta, as armas devem ser... aqui é o seguinte, o item 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensa tarefa, ou seja, ele olha, faz com que nós enxerguemos que aquela tarefa é árdua e que nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Ele começa a querer colocar um cansaço que ainda não existe, né? Nós olhamos e é tanta coisa para fazer que nós nos enfadamos pelo tanto de atividade e trabalho que tem a ser realizado. E aí nós começamos a querer desistir, né? Mas Deus vai dizer para a gente, olha, não foi eu que te mandei? Anima-te, tenha bom ânimo. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué tinha um trabalho difícil demais, um povo problemático, um povo que só vivia murmurando, um povo que não acreditava em nada, um povo que se achava fraco, né? Nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, né? Mas o que Deus falou para Josué? Esforça-te, ou seja, anima-te, faz a tua parte, não desista, persista, não escute, não dê ouvido às palavras que tentam fazer você parar. Era isso que Deus esperava de Neemias e que Neemias esperava do povo. Neemias incutia no povo que eles eram capazes, que eles iam conseguir, né? Neemias foi o grande líder dessa reconstrução, né? Isso é um fato. Eu já coloquei um vídeo aqui, uma liderança que nasce, né? Você pode, depois eu coloco aqui novamente, se você quiser ver esse vídeo, é um vídeo muito interessante que fala da liderança de Neemias.
né? O item 4. O inimigo usa contra nós boatos e as mentiras. Olha, isso aqui é um ponto que eu gosto de falar. Nós sabemos que existem os chamados pastores midiáticos, né? São pastores que estão na mídia o tempo todo. E eu vejo pessoas que nunca tiveram contato pessoal com esses pastores e às vezes fazem juízo de valor sobre esses pastores, né? Chamam os pastores das piores coisas, ladrões, picaretas, falam tudo que não deve. E essas pessoas nunca, em nenhum momento da sua vida, tiveram contatos sequer de apertar a mão de um pastor desse, né? Eu fico triste quando no nosso ambiente, nos nossos, falam coisas absurdas das quais eles não conhecem, desses pastores que podem ser ou não o que eles dizem que são. Mas eu não posso fazer juízo de valor de alguém que eu não conheço, eu só conheço na mídia. Eu nunca tive um contato pessoal com ele, eu nunca me relacionei com ele ou com ela. Então eu não posso falar mal, eu não posso fazer juízo de alguém com quem eu nunca tive a oportunidade de conviver, de estar perto, de saber como é que ele se comporta diante daqueles aos quais ele lidera, né? É bom que nós tenhamos muito cuidado, às vezes nós embarcamos em boatos e mentiras. Eu escrevi até recentemente aqui, aliás, eu comentei aqui o vídeo sobre fake news, né? Quantas vezes nós falamos do que não sabemos, e a palavra fala que a melhor maneira de nós mostrarmos-nos sábios é ficando quietos. Às vezes ficar calado é demonstração de sabedoria, né? E o falar demais mostra que nós somos tolos. Eu gostaria muito de nunca passar por um tolo, né? Eu me esforço para isso. Eu sei que algumas vezes você acaba excedendo, mas que nós sejamos verdadeiramente sábios e não tolos. E aqui tem um texto aqui que diz o seguinte: os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei, né? Ou seja, eu quero mandar, mas não era isso que passava na cabeça de Neemias. Vemos aqui ainda também Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama. E aqui tem outra que eu achei interessante demais. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas, a alegrarem-se, a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Olha só o que diz esse texto. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. É muito interessante esse texto aqui. Diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, você percebe aqui que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Quantas vezes não se fala de autoridades eclesiásticas que são pessoas íntegras, corretíssimas no seu modo de viver, e com certeza essas pessoas lá no mais escondido, elas choram de serem caluniadas, de serem injuriadas, de não serem respeitadas. Mas com certeza elas entregam na mão do Senhor, e o Senhor é quem fará com que eles sejam vitoriosos, né? Diz aqui, olha: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se você passa por esse tipo de coisa e você é íntegro, porque não adianta você passar por isso e realmente ser o que estão dizendo, né? Mas se você passa por esse tipo de comportamento, se você é difamado e você procura fazer o que é certo, busque ao Senhor, entregue na mão do Senhor. Evidentemente que você deve reagir dentro daquilo que lhe permite ser reação, né? Nós não podemos também baixar a cabeça e aceitar esse tipo de comportamento, né? Eu conheço um pastor que todas as vezes que alguém
se insurge e começa a caluniá-lo e a dizer coisas que ele não fez ou que ele não disse, ele reage de maneira correta, ou seja, ele busca a reparação legal, e eu acho isso correto. Corretíssimo. Qualquer cidadão tem que buscar reparação legal quando no seu direito ele é violado, né? Tem que se respeitar as pessoas, há que se respeitar, né? E que nós sejamos mais cautelosos e cuidadosos ao emitirmos qualquer juízo de valor contra quem quer que seja, né? Se nós conhecemos, o melhor que nós fazemos, demonstramos sabedoria, é ficar calados. Essa é o melhor conselho, é a melhor decisão. Muito bem. E aí nós vamos para o item 5. O inimigo usa as armas da astúcia. Isso nós temos que ter muito cuidado. Ele pode vir com uma astúcia, com uma atitude que você nem percebe que está sendo engodado, né? Isso exige de nós uma vigilância espiritual muito grande. Às vezes nós nem vamos praticar aquilo, mas só o fato, é uma coisa que a palavra de Deus diz, olha, fugir da aparência do mal. Às vezes você não praticou aquilo, mas a aparência deixa a ideia de que você praticou, né? Então, se você pode fugir da aparência do mal, faça isso, né? Você vai ver que Deus ele faz um elogio a Jó. Ele diz o seguinte, olha, desvia-se do mal, né? Tem gente que quer encarar de frente, quer fazer cara feia para o espírito mal. Vai perder, vai perder. Se for com esse comportamento arrogante, vai se arrebentar, pode ter certeza disso. Lembre-se que você é de carne e osso. Você está no estágio de degradação. O espírito ele não se degrada, ele já é o que é. Daqui para frente, daqui para trás, de trás para frente, ele é o que é. Você não, você está entrando num processo de degradação. Você vai se degradando ao longo da vida, você vai morrendo, vai envelhecendo, você vai esquecendo. O espírito não esquece. Então, que você tenha cuidado, né, para que você não sucumba a essas astúcias malignas. Tenha muito cuidado, principalmente você que exerce liderança na igreja. Tenha muito cuidado com os relacionamentos que você tem, com a maneira como você lida com as pessoas, porque isso tudo pode ser motivo de calúnia, de difamação, de coisas que trarão para você muita dificuldade. Tenha muito cuidado, né? O inimigo usa como arma as ameaças, né? Lá eles ficavam ameaçando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Neemias se preparava. Ora, se você ouve que alguém está te ameaçando, você não vai tirar satisfação. Você se prepara. Prepare-se para a reação se houver necessidade de reagir, né? Mas às vezes chega de um, chega de outro, chega de um terceiro. A melhor coisa que se faz quando vem esse tipo de comportamento é chegar e chamar logo. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, qual é o fato real dessa história, né? Quando a gente deixa as coisas soltas, corremos o risco desse negócio tomar uma proporção que depois a gente não consegue mais dominar. Então, Neemias ele se preparava. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Então, Neemias não atacou, mas ele se preparou para se defender se houvesse necessidade, e ele estava defendendo, cada um defendia ali o seu espaço, para que eles não viessem e realmente pusessem em prática as ameaças. Bom, o item 3. Qual o segredo da vitória de Neemias? Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Deus estava naquele negócio. Quando Deus está no negócio, amigo, não tem ninguém que possa derrubar você. Quando Deus está na história, a história será aquela que está proposta. O problema é quando Deus não está. Então aqui os inimigos queriam derrubar, mas Deus estava. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, disse Neemias. E é isso, né? Qual o segredo da vitória? Deus estava no negócio, né? Então, se Deus estava no negócio, ele os faria prosperar. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Você viu que quando ele ficou sabendo lá da situação que acontecia na sua cidade, na sua pátria, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor, né? Orou, jejuou, se humilhou, pediu perdão. Comportamentos que a gente deve adotar são as armas
né? Nossas armas não são revólver, não é pistola, não é nada disso. Nossa arma é joelho, é jejum, é oração, é busca pela resposta de Deus. Essa é a nossa arma, né? Os judeus venceram pela oração. Devemos também orar, orar e sem cessar. É um dever do crente, como eu falei, né, no início. Uma das temáticas dessa lição, a oração. Devemos orar, buscar ao Senhor, buscar a resposta do céu. Hoje em dia nós oramos muito pouco, nos ajoelhamos pouco. Temos tantas e tantas e tantas coisas para fazer que a oração ela fica em último plano. Interessante que o comentarista ele colocou um item que chama atenção sobre o modo de orar. Você acha que orar é só de joelho? O ideal é que a gente busque o Senhor de joelho. Mas você pode estar no teu trabalho, o teu intelecto voltado para Deus. A tua oração está ligada para Deus, né? Então você pode, na tua ilha de trabalho, na tua mesa, onde quer que você esteja, estar ligado com Deus buscando ao Senhor, né? Aí nós vamos aqui, devemos buscar o Senhor. Paulo exortou os efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito. É o tema, é o item da lição que eu falei que vou colocar aqui para você dar uma repassada na lição do trimestre passado, que fala sobre a oração, sobre as armas espirituais do crente, né? Ele diz aqui, olha, em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu, perseverar em oração. O que é então perseverar em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve de orar. É persistir em orar. É orar até que venha a resposta. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós, né? Então, o que é perseverança na oração? É impedir que alguma coisa nos impeça de orar, é persistir, é permanecer até que a resposta chegue, né? É uma prova de que o Espírito opera em nós. Ou seja, se nós buscarmos ao Senhor, se nós orarmos, se nós nos dedicarmos a fazer a sua vontade, se nós estivermos diante da presença do Senhor com coração sincero, com alma sincera, se o nosso objetivo for aprovado por Deus, for uma coisa correta, não adianta ficar orando para Deus matar meu inimigo, que Deus não vai me responder. Isso não é o tipo de oração que se faça. Nós vivemos um tempo da graça, da misericórdia e do perdão. Então que você busque ao Senhor, que você não se deixe sucumbir pelas palavras de desânimo, que você não seja alguém que se opõe, porque se é uma coisa que Deus não suporta, são opositores, aqueles opositores que se opõem por se opor. É evidente que existem oposições que elas trazem alguma coisa positiva. Eu posso me opor a alguém que está fazendo algo que não está correto, que está inadequado. Agora, eu me opor pelo simples fato de que a pessoa está fazendo coisa boa e eu tenho inveja, tenho ciúme, e eu não quero que dê certo porque ele vai crescer ainda mais, isso aí não é uma oposição que agrada a Deus. Então, não seja um opositor pernicioso, um opositor perverso, um opositor maligno, né? Se você se opõe a alguma coisa é porque você quer ver aquilo melhorar. Mas o melhor que você faz quando você não concorda com uma coisa é dizer para o Senhor, Senhor, eu entendo que não está correto. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E se eu estiver errado, me esclareça, né? Neemias venceu, porque ele se preparou, ele promoveu estratégias para vencer. Que você vença as oposições, que você não seja um opositor que não agrada a Deus, e que você busque ao Senhor e vença com os elementos espirituais que se nos apresentam para nós lutarmos. Que Deus te abençoe.